Estamos no ar com o episódio número 25. Estou aqui eu, o Albert e o Cérebro do Namura. E olha, esse que é o podcast do empreendedor Cérebro do Namura. E falando de cérebro, este episódio vai falar sobre conhecimento, a curva do conhecimento e o quanto o conhecimento é importante no empreendedorismo, nas empresas e tudo, inclusive na liderança. A gente vai falar bastante aqui hoje. Vai ser mais um daqueles episódios profundos sobre um tema. Para queimar a batatinha, para fritar a batatinha. Fritar o cérebro aqui. E ó, quando você fala cérebro do Namura, o cérebro do Namura pegou muita coisa do cérebro do Einstein. Então, várias coisas que a gente fala aqui são premissas que ele estabeleceu. Então, eu estou sendo só o condutor, o expositor de muitas ideias desse cara. Muito bem, muito bem. Por falar então desse cara do Albert, temos que falar que este episódio é um oferecimento do Albert, que é o aplicativo que vai além do cashback. É de fato dinheiro no bolso, porque todas as vezes que você compra, você ganha cashback, mas você pode indicar para os seus amigos e todas as vezes que eles comprarem, você também ganha uma comissão ali em cima. E sempre que eles continuarem comprando. Então, de fato, vai além do cashback, é dinheiro no bolso. Você pode baixar agora na sua App Store, do iOS, do Android, mas tem que usar o código convite. Podcast, tudo em maiúsculo, esse é o código convite, que você só consegue aqui, para que você consiga entrar e começar a ganhar já. O QR Code está na tela, link também na descrição. Vamos voltar aqui então para o nosso tema central, a curva do conhecimento. A gente vai falar aqui de curva, mas antes de falar de curva, vamos falar um pouco do conhecimento, né? Namura, quais são essas etapas então para adquirir conhecimento, né? E por que isso é tão importante? Esse tema me fascina, porque como eu trabalho muito na área da educação, o que eu queria entender durante muito tempo é como é que o cérebro se porta diante de um novo conhecimento, como é que ele adquire aquele conhecimento, como é que ele internaliza aquele conhecimento para depois usar. Para resumir, hoje a literatura diz que o cérebro faz isso em 4 fases distintas. A primeira fase, e depois eu vou dar um exemplo que vai ficar muito simples, porque todo mundo já fez isso na vida. Ou muita gente, pelo menos, já fez isso na vida. A primeira fase é da incompetência inconsciente. É quando você não sabe que não sabe. Ou seja, todo mundo em algum momento foi incompetente e inconsciente. Não sabia alguma coisa que nunca lhe ocorreu, nunca praticou, enfim, não sabe que não sabe de alguma coisa. Aí você começa a ser treinado sobre aquela coisa e você começa a perceber que não sabe. Aí é a segunda fase. É a incompetência consciente. A primeira era a incompetência inconsciente. Eu não sabia que não sabia. Agora eu já sei que não sei. É a incompetência consciente. Quando você começa a ser treinado, você vai aprendendo, você vai passar para a terceira fase, a terceira etapa, que é a competência consciente. Agora você sabe que sabe fazer, mas faz tudo com muito cuidado. Até que de tanto treinar, você entra na última etapa, na última fase, chamada competência inconsciente. Você nem percebe que você sabe. Pega isso para qualquer esporte. Por exemplo, dirigir um carro, andar de bike, seja o que for, esporte ou qualquer outra coisa. Acho que carro é o melhor exemplo. Você tem lá 12 anos de idade, nunca entrou num carro, nunca dirigiu, alguém coloca, seu pai, um instrutor, um amigo, coloca você. Você não sabia que não sabia sobre como dirigir um carro. Você olha para aqueles botões todos. Antigamente tinha embreagem, né? Hoje os carros automáticos não tem, mas vamos lá. Tem embreagem, tem câmbio manual, tem botão para tudo quanto é lado. Aí que você percebe, começa a perceber que você não entende nada daquilo. Antes você entrava no carro e achava que era como aqueles carrinhos bate-bate de Play Center, né? Você entra, aperta um pedal e pum, bate, vai para cá, vira para direita e para esquerda. Quando você entra num carro de verdade, é que você descobre que tem uma pancada de coisas que você não conhece. Então, você estava na fase de não sabia que não sabia. Quando você entra, você começa a entrar numa fase em que você sabe que não sabe. Você tenta fazer o carro sair, o carro não sai. Aí vem o instrutor e começa a dar instruções para você. Aí, olha, a primeira coisa, você põe o pé na embreagem. Agora, você liga o carro, põe o pé, acelera um pouquinho, vai tirando o pé da embreagem, acelerando, muda a marcha, enfim, ele vai dando as instruções, não vou dar curso de autoescola aqui, né? Nem sei fazer isso. Ele vai te dando as instruções e você vai começar a aprender, começa a andar com o carro, ele morre, aí você vai pegando o jeito, as sinapses cerebrais vão acontecendo. Depois de 6 meses, sei lá, um certo tempo, você já sabe que sabe. Você sabe pegar o carro
e sair com ele e dirigir. Mas você pensa para fazer as coisas, né? Você põe a mão para fora, você olha no espelho, você faz tudo com muito cuidado. Você sabe que sabe, mas você tem que pensar. Claro que antes você estava pensando, mas agora é a metáfora. Porque ainda é novo, né? Ainda é novo para você. As sinapses cerebrais não estão feitas com muita intensidade, vamos dizer assim. Não quero entrar em neurologia, porque eu não sou especialista nisso, mas pelo menos para dar uma ideia. Elas não estão totalmente sólidas, os caminhos que os neurotransmissores percorrem no teu cérebro não estão tão estabelecidos, então você tem que fazer aquilo com cuidado. Até que passa 1, 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, cara, você está dirigindo, não deve fazer isso, mas está com o celular aqui, dirigindo às vezes com a perna, tá? O joelho. O joelho, né? Ainda comendo um sanduba. Eu já fiz isso. Eu tô falando porque eu também já fiz isso, né? Não era, essa parte tem que ser cortada, mas tudo bem, acho que todo mundo já fez isso. Não sigam o exemplo, né? Mas é isso, é inconsciente. É inconsciente. E o que a gente fala? O cara nem pensa para fazer. Claro que o teu cérebro está pensando, mas o seu cérebro está fazendo, uma parte dele está tão automatizada que ele faz isso sem você perceber. É quando você está na fase da competência inconsciente, é um modo de dizer. Né? O cérebro está fazendo aquilo e você está prestando atenção, às vezes, em outra coisa, numa conversa que você está com alguém. Então, vamos lá. A primeira fase, você não sabe que não sabe de alguma coisa. Aí você é exposto àquela coisa, você descobre que você não sabe. Então, incompetência inconsciente passa para incompetência consciente. Antes eu não sabia que não sabia. Agora eu já sei que não sei. Então, eu preciso aprender. Aí eu estudo e chego no nível da competência consciente. Nesse nível, eu sei que sei, mas faço as coisas com muita atenção, com muito cuidado, pensando. Até que de tanto praticar, eu vou para uma outra etapa, uma outra fase, que é competência inconsciente. Eu nem percebo o que eu estou fazendo e estou fazendo automaticamente. O cérebro já criou os atalhos para economizar energia e aquilo já sai automático, né? Quer fazer um teste? Você é canhoto ou destro? Destro. Destro. Então você escova os dentes com a mão direita todo dia, né? Sim. Você pensa para escovar os dentes, você está escovando os dentes pensando no que você vai fazer. Tenta amanhã, ou depois do almoço, e escovar os dentes com a mão esquerda. Você não consegue pensar em outra coisa. Você não consegue pensar em outra coisa. Porque na mão esquerda, você está numa fase muito anterior da competência inconsciente. Talvez você esteja na incompetência inconsciente. Pô, nem sabia que eu não conseguia fazer isso. Nunca tinha tentado. Nunca tinha tentado. Aí, tentando um pouco, você pensa, a escova vai para um lado, vai para o outro. É só você pegar uma atividade que você faz com a mão direita, se você for destro, e tenta fazer com a esquerda, ou vice-versa, você vai ver como você regride 2 ou 3 etapas. É muito interessante esse teste. Então, quando você entende esse tipo de coisa, isso vai ter o desdobramento em você como gestor de uma empresa, quando contratar alguém, perceber em que fase que ele está para saber que tipo de informação e apoio você dá. Se ele já for um puta de um expert, ele está na competência inconsciente, você joga a tarefa para ele e se vira nos 30. Mas se ele for um aprendiz, não dá para você fazer isso. Ele está na incompetência inconsciente. Você vai fazer um onboard dele para incompetência consciente, vai treinar para competência consciente até que ele atinge um nível mais elevado. Quando eu estava lendo o livro, né, e vale aqui reforçar que todos os nossos episódios são inspirados nos capítulos do livro, e tem esse capítulo, né, da curva do conhecimento aqui no Yes You Can, eu estava lendo isso e eu fiz um paralelo com a estratégia de planejamento de conteúdo. Eu vou explicar para você. Só que ela inverte uma etapa. Por quê? Porque no começo da jornada, o ideal é a gente criar um conteúdo para aquelas pessoas que são inconscientes, competentes. Desculpa, inconsciente. Misturei tudo aqui. Tá vendo? O cérebro aqui. Né? A incompetência consciente. Né? Começar a criar para quem está nesse estágio de incompetência consciente. Ou seja, a pessoa sabe que não sabe, mas ela já está procurando. Então ela já tem uma dor, ela já está no Google pesquisando como é que eu faço para crescer no Instagram, como é que eu faço para melhorar meu engajamento. Ela sabe que não sabe, ela já está procurando. Você está perfeito. O que nós fazemos no marketing em geral, muito se fala no marketing digital, não é aumentar o nível de consciência na boca do funil que você tem. Um punhado de pessoas que ou estão na fase da incompetência inconsciente, nem pensou naquilo. Eu vou fazer exame de próstata, para quê? Eu nem pensei naquilo. Está na fase da incompetência
inconsciente. Ele nem sabe os riscos que ele corre se não fizer um exame de próstata. Por isso que tem setembro azul, outubro rosa, para câncer de mama. Alguém pode estar na incompetência inconsciente, outros já desceram um pouquinho, estão na incompetência consciente. Pô, cara, isso aí pode ser perigoso, eu preciso pensar nisso daí. O que você vai fazer? Você vai dar informações para ele sair da incompetência inconsciente ou da incompetência já consciente, né? É quando dá o clique. Passar da incompetência inconsciente para a incompetência consciente é basicamente um clique que ele presta atenção. Chamei a atenção. Aí eu começo a dar informações, vou nutrindo. A gente não fala de nutrir no marketing digital. Eu vou nutrindo esse cara para aumentar o nível de consciência dele. Ele vai para a competência consciente. Até que ele adquire o teu produto, o seu serviço e começa a usar aquilo, e aquilo faz um bem para ele, ou faz os exames, ou faz os tratamentos, ele está na competência inconsciente. Não sei se é o melhor ou o pior exemplo, mas funil de marketing é isso, é aumentar o nível de consciência da pessoa. A gente consegue isso dando informações e fazendo ela praticar alguma coisa. Sem a prática, o cérebro não assimila aquilo. Foi esse o paralelo que eu fiz, né, com conteúdo, né? Perfeito. A ideia é você trazer a pessoa para esse nível de consciência. E na segunda etapa, eu estrategicamente sempre uso muito, por isso que eu falei da inversão, eu uso muito da ideia de que as pessoas entraram na minha jornada procurando algo. Elas já estavam conscientes, incompetente consciente, de que elas precisavam de alguma coisa. Então, elas encontraram através de um conteúdo meu, foram lá e começaram a me seguir. Em algum momento, eu tenho que mostrar alguma coisa que ela não sabe que não sabe. Mas que eu sei que ela precisa, né? Perfeito. Então, por isso que eu falo da inversão. Então, em algum momento, eu vou trazer um conteúdo que ela não estava procurando, ela nem sabia que existia, mas que eu sei que é importante para ela, para fazer aquela incompetência inconsciente se tornar incompetência consciente. Essa inversão pode ser para você, perfeito, mas não para ela. Ela sempre vai passar por essas fases. Não tem jeito de você estar na incompetência inconsciente e mudar para competência inconsciente. Esse pulo não existe. Primeiro, o processo de aprendizado de cada um não é invertido, né? Não, exatamente. Segue essa ordem. É que estrategicamente eu faço Perfeito. assim para que as pessoas comecem a me enxergar mais como autoridade. Falar, caramba, eu comecei a te seguir porque eu estava procurando uma coisa que você me deu. E em algum momento você me mostrou algo que eu nem sabia. E isso é muito importante. Perfeito. Ela tem aquele sentimento que ela está aprendendo ainda mais. Perfeito. Né? Perfeito. E aí ela continua os estágios. É que como você... Imagina se você fosse um instrutor de autoescola. Você sabe em que estágio que a pessoa está. No primeiro dia, ele não vai pegar o cara e falar assim, acelera 100 por hora, coloca em quinta marcha e vamos passar aquele carro. Pô, vai bater, vai morrer. Porque ele sabe que está na incompetência inconsciente. Ele está adiantado. Fala, pô, como é que eu levo para a competência consciente? Tenta sair com o carro você sozinho. Pum, vai morrer. Aí a pessoa percebe, ela estava na incompetência inconsciente e quando morre ela vai para a incompetência consciente. Eu não consigo. Eu pensei que era ligar e fazer que nem o carrinho de bate-bate do Play Center. Não. Ele, com um exemplo, ele tirou ela da incompetência inconsciente e levou para a incompetência consciente. Entendeu? Você quer dirigir agora? Então vamos lá. Agora tem a fase da competência. Até chegar no nível da competência consciente é quando você ensina ou procura transmitir conhecimento. Ninguém ensina nada para ninguém, a gente transmite conhecimentos. Essa é a fase longa, que precisa muita perseverança para passar. Até que a pessoa é diplomada em alguma coisa. É quando você dá o clique. Você já pensou em tal coisa? Você já pensou que o algoritmo do Instagram é diferente do algoritmo do TikTok? Um precisa de seguidores, o outro... eu não sabia disso, Kiso. Você colocou uma dor que ela não sabia que tinha. Exatamente. Né? Você levou ela da incompetência inconsciente, ela não sabia, para a incompetência consciente. Não, eu não sabia, me conta sobre isso, Kiso. Aí você vai dar informação, quando ela adquire aquela informação, entende, ela chegou na competência consciente. Já sei que o algoritmo de TikTok funciona do jeito, do Instagram funciona do outro. Agora, para ela chegar na competência inconsciente, ela tem que praticar. As duas primeiras fases são de despertar, chamar a atenção. A fase terceira é de dar informação para a pessoa assimilar, é o aprendizado. E a quarta fase é da aquisição pela prática daquilo que aprendeu na fase anterior, da entronização, da apreensão, que só existe com a prática continuada para que essas sinapses que se estabeleceram na terceira fase, elas se solidifiquem e
você faça isso. Que na analogia que a gente fez do funil, né, ou da jornada completa, né, até após venda e tudo mais, o melhor vendedor é o seu próprio cliente que está com você há muito tempo. Perfeito. A recorrência daquele cliente faz com que ele saiba nuances, os detalhes, os diferenciais, aquilo que funciona ou não funciona, Perfeito. a ponto de vender melhor do que você mesmo, né? Perfeito. Porque ele já está ali há muito tempo. Eu tenho uma frase, acho que lapidar para isso daí. O melhor vendedor do mundo, quando eu pergunto, todo mundo fala, é fulano, é ciclano. Não, o melhor vendedor do mundo é o teu cliente, exatamente após o momento que ele comprou. Ele está tão eufórico que ele vai falar para as outras pessoas, provavelmente muito bem daquilo, para justificar a própria compra. Uhum. Bom, a gente fala também nesse capítulo sobre o efeito Dunning-Kruger. E esse efeito ele é muito interessante a gente explicar, né, porque isso faz com que a gente entenda muitas das situações que a gente vivencia em reuniões, né, na maioria das vezes, daquele indivíduo que ele é incompetente, muitas vezes inconsciente, acha que sabe alguma coisa e fica argumentando e fica, de alguma forma, tentando convencer as pessoas de um ponto de vista, sem, de fato, ter o conhecimento para falar sobre aquilo, né? Esse efeito Dunning-Kruger, foram dois pesquisadores, Dunning e Kruger, que levantaram essas hipóteses e chamaram de efeito Dunning-Kruger, que é a seguinte coisa. Você já viu que quando você discute com uma pessoa sobre um assunto que ela não domina e ela pega um atalho, ela começa a defender aquilo com unhas e dentes, como se ela fosse um especialista, Sim. Você está percebendo que a pessoa não entende nada daquilo. E a pessoa discute com uma paixão. Ou seja, a ignorância de um fato não faz com que a pessoa não fale sobre ele. Pelo contrário, faz com que ela fale com muita veemência sobre o fato, porque ela está defendendo o ego dela. Ok? Então, ele mostra a seguinte coisa. Pessoas com pouco conhecimento defendem com muita vontade seus pontos de vista. Depois, com o tempo, imaginamos que o conhecimento da pessoa sobre aquele assunto vai evoluindo. E ela percebe que algumas defesas que ela fazia eram absurdas. Ela entra numa decadência em termos da veemência com que ela defende aquilo. Então, no início, ela tem pouco conhecimento e defende com muito vigor a tese que ela está expondo. Depois ela adquire um pouco mais de conhecimento, e ela já defende com menos vigor porque ela já não tem tanta certeza. Espera aí, estava falando besteira. Passado um certo tempo, o conhecimento vai aumentando e vai aumentando a certeza dela também. Até que quando ela tem bastante conhecimento, ela volta a defender com força. Mas a violência que existia no começo não é igual à força que existe agora. Por quê? Quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu percebo que eu não sei tudo. Aquela frase máxima, né? A única certeza que a gente tem é que a gente sabe que não sabe. Sabe que não sabe. Então, esse efeito Dunning-Kruger é uma curva que faz isso aqui, parece uma montanha russa. No início, pouco conhecimento, com muita força de defesa dos seus argumentos. Depois aumenta o conhecimento, a tua força de defesa cai um pouco. Aumenta um pouco mais o conhecimento, tua força em defender os seus pontos de vista, agora com argumentos mais técnicos, baseado no conhecimento que você adquiriu, aumenta. E o tom muda, inclusive, né? O que você tom falou muda. No começo, é mais violento, porque a pessoa quer forçar o convencimento, né? Pela forma e não pelo conteúdo. Quando você tem muito conteúdo, você não precisa exagerar na forma. O teu conteúdo é tão denso, quando você coloca os teus argumentos, os teus dados, os teus fatos, eles falam por si. Eu não preciso da força da argumentação. Os dados e fatos corroboram aquilo que você está postulando. Entendeu? Isso diz muito sobre as pessoas. Isso diz muito. Então, nessa primeira fase, a gente chama de infância. É a certeza, a certeza estúpida que a pessoa tem, muitas vezes. Depois, ela cai no vale da decepção, que é a adolescência. Caramba, o que eu falei era besteira. Fico até meio envergonhado, espero que ninguém lembre que eu falei daquilo. E depois vem a maturidade, como tudo na vida, infância, adolescência e maturidade. Na maturidade você é mais sereno, você sabe do que você está falando, você que trabalha com dados na internet, você tem uma segurança bastante grande sobre o que você fala. Você não precisa argumentar de forma violenta. Mostra os dados, mostra os fatos e convence as pessoas. Mas isso advém do conhecimento longo que se adquiriu, que passa por aquelas 4 fases. Incompetência inconsciente, incompetência consciente, competência consciente e competência inconsciente. E por isso que muitas vezes, né,
a tal da educação não violenta, ou comunicação não violenta, né? Diz muito sobre isso, né? Você muitas vezes eleva o tom, ou fala mais alto, ou grita, ou é mais violento, porque você não tem argumentos. Perfeito. Né? Você quer convencer a pessoa com base na sua forma. Né? Não no conteúdo. E aquela coisa, cara, é assim, porque sempre foi assim, acabou, porque eu tô mandando, né? Não, isso não funciona. É o estilo de liderança pior que tem. Né? E o que você precisa fazer é entender em que fase essa pessoa está do conhecimento sobre o assunto do qual você está falando. Saber Se ela está na momento infância, tentar discutir com essa pessoa não é a melhor coisa. Dê dados e fatos para que ela reflita sobre aquilo. Tem gente que é turrona, mas enfim, aí são personalidades, eu não sou psicólogo. Mas para a pessoa na infância, o que você tem que aumentar? O que você tem que dar para essa pessoa? Conhecimento. Ela está na infância do conhecimento, tem pouco. Se você não der conhecimento, você vai tentar, com o seu conhecimento, que está na maturidade, lidar com uma criança em termos de conhecimento, não vai dar certo. Então, dá uma lidinha nesse material, nesse capítulo, em vez de você ficar tentando impor a sua verdade, dá algum conhecimento a mais, porque daí, provavelmente, com mais conhecimento, se for uma pessoa sensata, você vai tirá-la desse momento de falta de conhecimento e ela vai diminuir um pouco a certeza dela e vai ficar mais aberta a conversar com você, a escutar você. Porque na fase da infância, ela não escuta, ela tem certezas embasadas em nada. Em nada. Convicções, né? Convicções. Às vezes até inventa dados e fatos para tentar argumentar. Essa né? é a coisa mais comum que existe. E essa é a importância até da gente saber contratar as pessoas, né? E boa parte dessa estrutura que a gente está conversando aqui tem a ver com humildade, né? De você reconhecer que não sabe para poder depois, né, passar para outros estágios. E, Namura, e quando a pessoa que está nesse estágio de incompetência inconsciente, argumentando com uma forma violenta, é o próprio líder? Sabe quando os funcionários falam, esse cara tá falando, mas ele não sabe de nada. Esse cara não é líder, ele é chefe. Aí, ó. Pelo cargo que ele ocupa, ele tenta impor a verdade dele, que não tem nada de verdade. Deus me livre, foge desse cara se for possível para você. Esse cara chegou lá, sei lá por quê, como ele chegou lá. Mas se ele não escuta ninguém, ele está na infância do conhecimento. Chegou lá por que vias, por indicação, eu não sei como é que o cara chegou. Esse cara não é líder. Um líder jamais vai agir desse jeito. Uma das características mais marcantes do líder é diálogo, é abertura, é janela de Johari, que eu falei lá já falou em um dos episódios. Né, onde você dá muita informação, se abre, se expõe. O líder tem que se expor. A exposição compromete. Gente, nós vamos fazer isso em tal data. Ele se expõe, ele se compromete, todo mundo vai cobrar. Quando o líder é líder e se expõe desse jeito, as pessoas também se expõem. Então a comunicação fica aberta, fica fluida. Então este cara que age dessa forma, ele é infantil, ele é chefe, ele pode ter poder, mas ele não domina as pessoas que estão subordinadas a ele, porque ele é um chefe, ele não é um líder. E até mostrar, né, que ele tem a humildade, né, ou a consciência de que ele muitas vezes não sabe de tudo, e isso demonstra para a equipe que a equipe também não precisa saber de tudo. Perfeito. Né? Esse é um jogo aberto, um jogo honesto, não é um jogo de mentiras. Se tem uma coisa que um subordinado teu percebe, quando você não domina um assunto, tenta falar daquilo. Nos bastidores vão estar falando, que idiota. Então, ao perceber aquilo, ele está incutindo nas pessoas uma filosofia de mentira, de também esconder algo que não sabe. Imagina uma empresa que, sobre um assunto, o líder não sabe, aí eu vou chamar de chefe, o chefe não sabe, os subordinados não sabem, e todos falam como se soubesse. Que decisões vão sair? Que decisões? Qual a qualidade das decisões? A coisa vai para o buraco. Quando a coisa vai para o buraco, o que acontece? Quem tem mais poder começa a procurar culpado. E quando a coisa dá errada, você não procura culpado, você procura causa. Eu não estou preocupado com quem errou. Qual é a causa do erro? Faltou conhecimento? Então fui eu que não dei conhecimento. O recrutamento da pessoa para aquele cargo não foi adequado? Então o recrutamento foi inadequado. As previsões, as premissas que embasaram aquela decisão não foram corretas? Então nós vamos ter que coletar dados melhores. Isso só ocorre num ambiente aberto, um ambiente de segurança, um ambiente em que a troca
entre os colaboradores. O líder é um colaborador como outro qualquer. Se ele se coloca na posição de chefe, ele vai se arrebentar. Vai ter um episódio aí que nós vamos falar exatamente da diferença entre líderes e chefes, colaboradores e funcionários. A gente vai deixar isso bastante claro um pouco à frente. E Mamura, como é que a gente faz, então, para as pessoas terem essa evolução de conhecimento? Até porque existe a tal da curva de conhecimento, né? E o Hermann Ebbinghaus, me corrija aí se eu tiver Tá errado. falando bonito, cara. O Hermann Ebbinghaus, né? Que desenvolveu esse conceito da curva de aprendizagem, né? A gente está falando da curva de conhecimento, curva de aprendizagem. Como é que essa curva de aprendizagem ela pode ser utilizada para que a gente possa mitigar esse tipo de risco de negócio, identificar o estágio em que a pessoa está e fornecer, de fato, a estrutura correta para que ela eleve o seu conhecimento? Você toca violino? Não. Tá bom. Então tem um violino aí, Rod? Não tem, né? Eu devia ter pensado nessa antes de trazer um violino. Então, se eu te der um violino, é capaz de você colocar ele aqui porque você só conhece a violão. Referência, né? A tua referência é violão como formato. Ah, que violãozinho pequenininho. Não, isso aí não é um violão, Kiso. É um violino. E você toca colocando ele aqui. Você estava na incompetência inconsciente. Sim. Aí, coloca o violino aqui, dá a baqueta lá, não sei se chama baqueta, porque eu também não toco violino, né? Os músicos aí me perdoem, eu tenho certeza que não chama baqueta. Baqueta baqueta de bateria, né? Então, haste, né? Como é que é? Arco. Tá piorando. Tá piorando cada vez. Olha a incompetência inconsciente, vocês estão vendo um exemplo aqui. Boa. Então, você pega o arco, vai dar tudo errado. Né? Você vai ter que evoluir nisso. Então, o que você vai fazer é perceber em que estágio a pessoa está dando algum tipo de desafio para ela. Claro que no recrutamento de seleção, isso tudo a gente já percebeu para encaixar a pessoa certa no local certo. Mas eu estou dando um exemplo didático aqui. Entendendo em que fase a pessoa está, você sabe o que você precisa fornecer para ela. Uma criança de 2 anos de idade, ou um bebê, é uma papinha. De 2 anos, já é um outro tipo de comida. De 5 anos... Você percebe esse tipo de coisa. Ou seja, função do estágio de conhecimento que a pessoa tem é aquilo que ela precisa. Não tem uma regra universal. Se tiver um cara com altíssima competência em algum assunto, o que você vai dar para ele? Network com outros caras do mesmo nível de competência. A gente vê isso muito no marketing digital. O cara vai fazer uma mentoria, porque ele já sabe o básico. Agora, ele quer estar com outros camaradas do mesmo nível dele para poder discutir de uma forma mais aprofundada um assunto que ele ainda não domina. Então, como você trata isso depende do estágio de conhecimento que a pessoa possui para saber aquilo que você vai entregar para ela. E aí eu vou te colocar um contexto que eu vejo acontecer muito, né? Dos empresários, das empresas quererem ter resultados a curto prazo. Naturalmente, todo mundo é mais imediatista, né? Não, eu quero contratar uma pessoa que vai resolver os meus problemas já, ou que vai me ajudar a vender mais já, né? Mas quer pagar pouco. Então, assim, muitas vezes contrata um estagiário para resolver um problema de um sênior e exige do estagiário a competência inconsciente de um sênior, né? Acontece muito isso? Demais. Isso é típico. É querer muito pagando pouco. Eu vou te dizer a seguinte coisa. Em geral, na minha vida, na minha experiência profissional, pagar pouco por pouco conhecimento significa atrasar os resultados. Não existe isso. Ou você paga o correto, o justo, para aquele conhecimento de alto nível e você vai obter resultados mais prontamente, ou você vai pagar pouco e vai desenvolver a pessoa. Porque ela é júnior, vai ter que ficar pleno, vai ter que ficar sênior e por aí vai. Não existe essa correlação. Então, é uma matriz que eu mostro, acho que no livro, que você quer pagar pouco, quer rápido. Aquela dos serviços. Dos serviços, né? Faz você mesmo. Exatamente. Não paga nada e é rápido. Tem várias... eu teria que ter a tabela aqui para mostrar para vocês. Mas, enfim, você tem que pagar o justo por aquilo que você está comprando. Você quer um carro esportivo de alta velocidade? Você não vai comprar um carro popular. Você não vai ter isso. Então, isso é óbvio, é lógico, mas é tão óbvio que as pessoas não veem. Então o camarada quer resolver o problema dele e pega o atalho errado. Ele vai resolver? Não, ele vai se enganar.
Porque daí já contratei, já tem a pessoa no imaginário desse camarada aqui. Esse não é um líder. Meu Deus do céu, não sei como é que o cara chegou nessa posição de fazer esse tipo de raciocínio e ter esse tipo de raciocínio e achar que vai ter resultado, né? Esse cara tem que entender, eu estou montando uma equipe, são júniors, eu vou ter um sênior ali para orientar essa equipe e vou pagar o preço do desenvolvimento dessa equipe, que é a curva do conhecimento. A curva do conhecimento é mais ou menos assim, você começa com baixo conhecimento, e aqui é o tempo, aqui é o conhecimento. Você começa com baixo conhecimento, demora um tempo todo para pegar conhecimento, o básico. Quando você pega o básico, outras coisas vão fazendo sentido, o teu conhecimento cresce muito com pouco tempo. Então, não é uma reta. Sim. É uma curva que faz isso, daqui a pouco ele começa a subir, mas não vai para o infinito. Chega um certo ponto naquele assunto, você vai gastar muito tempo para ampliar um pouquinho só o seu conhecimento. Então ela é um S. Ela faz isso, o começo é duro, daqui a pouco pega tração e daqui a pouco quase que estabiliza. Você gasta muito tempo para pegar aquela, vou chamar na área de digital, aquele hackzinho que você não sabia e que faz diferença para você. O hackzinho aqui no começo, você nem entende ele. Aqui no final você fala, pô, não tinha pensado nisso, cara. Se eu fizer esta pequena alteração... Sim, porque você entendeu a lógica. Você entendeu a lógica. Desse processo. Se você entender a lógica do Instagram, o algoritmo muda a todo instante, você é um especialista nisso, você fala, bom, agora o algoritmo está privilegiando o Reels, agora o algoritmo está privilegiando o carrossel. Você já entende tudo do Instagram, mas você começa a perceber que se você fizer alguma coisa em termos de carrossel, você tem mais seguidores do que se você fizer no Reels, ou seja lá no Stories, seja lá o que for, ok? Sim. Mas para você chegar nesse nível de detalhe, você teve uma curva de conhecimento que você está construindo há 2, 3, 4, 5, 10 anos para chegar nesse nível. E ter a consciência de que existe uma curva de aprendizagem, ela é muito importante, né? Por exemplo, vamos trazer um pouco até para o marketing aqui, para os negócios, né? Maturidade do próprio negócio também é uma curva, né, em si. Aí você tem a curva de cada um dentro do próprio negócio que trabalha, na sua área. Você tem, muitas vezes, uma campanha que eu estou fazendo no Meta Ads. Tem uma curva de aprendizagem também na campanha. O próprio sistema ele precisa de tempo para aprender com os resultados, para depois entrar nesse momento exponencial, né? Então, a própria campanha exige que você tenha ali pelo menos 10 semanas. Pelo menos os fundamentos e a lógica da própria meta mostra isso. E a galera não sabe, porque ela ainda não tem essa consciência. Então eles querem um resultado assim, não, eu vou ligar agora a campanha, se esse negócio não estiver performando amanhã, desliga essa campanha. Não está dando certo, né? Não tem o entendimento que há a curva de aprendizagem. Desculpa, isso é vou falar um termo forte, é uma estupidez. Assim como nós temos a nossa curva de aprendizado, qualquer um de nós, você não aprendeu a andar de bicicleta, não aprendeu a dirigir carro, não aprendeu a ler, escrever, tocar música, jogar futebol, jogar basquete, jogar vôlei. No começo não era difícil, depois aquilo não ficou natural. É assim que o cérebro funciona, não adianta querer fazer de outra forma. Não adianta pegar alguém que não tenha conhecimento e dar uma função para a qual ele não está preparado. Isso não é delegar, é delargar. É completamente diferente. Os algoritmos funcionam da mesma forma. Eu vou dar um exemplo que está super em voga agora. O GPT-Chat. O GPT-Chat, ele está lidando com bilhões de informações, na versão 3, ele está lidando com bilhões de informações e dá algumas respostas bastante interessantes, muito interessantes, que servem como um guia para você começar a desenvolver algum trabalho. Daqui a pouco vai ser lançada a versão número 4, o GPT-Chat, versão número 4. Ele não vai trabalhar mais com bilhões de informações, ele vai trabalhar com trilhões de informações. Ou seja, esse aprendizado de passar da coleta de bilhões para trilhões de informações vai fazer com que as respostas dele sejam mais sábias. Ou seja, a sabedoria nas tuas respostas depende do conhecimento que se adquire ao longo do tempo. Isso vale para um software de inteligência artificial como o GPT-Chat, vale para nós que temos uma inteligência natural. Então isso é óbvio, não adianta querer tirar leite de pedra, você não vai conseguir. Não se engane pagando pouco, querendo muito, você tem que pagar o justo. Você quer pagar pouco? Invista na curva do conhecimento.
capacite seus funcionários, dê cursos. Se você puder pagar muito ou pagar melhor, você vai ter mais gente mais cara, mas que provavelmente vai dar maiores resultados, que no final acaba saindo mais barato. Vamos entrar agora no segundo bloco, e já aproveitando esse gancho, né, o nosso bloco de firmeza sem arrogância, nos seus negócios, né, na sua experiência, como é que você promove essa educação dentro dos negócios? Quais são, sei lá, você tem políticas de subsídio para cursos, você dá curso internamente, eu sei que muitas vezes você mesmo é o professor, né? E a última pergunta dentro desse contexto, como é que você garante que as pessoas estão passando o conhecimento umas para as outras, né? São 3 perguntas numa. Primeiro, eu adoro dividir conhecimento. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Toda segunda-feira, há anos, das 9 ao meio-dia, a gente está ensinando alguma coisa para as pessoas. É um ritual com dia e hora marcada. Segunda-feira, o dia inteiro é para isso, na parte da manhã e na parte da tarde. Às vezes é um curso formal. Nós demos um curso de copy durante 3, 4 meses para, sei lá, 25 pessoas da equipe. Às vezes é um informal. Em reuniões tem muito esse diálogo entre as pessoas e a gente exemplifica com conhecimentos, gráficos, curvas, esse tipo de coisa. Outro jeito é incentivar. Você quer estudar? Olha, você está nessa área aqui. Se você fizer um curso, você vai se desenvolver. E, claro, as oportunidades na empresa aparecem para aqueles que vão ter conhecimento suficiente para ocupar uma vaga quando ela aparece. O desenvolvimento pessoal é responsabilidade do colaborador. Ele está investindo na carreira dele. Se ele vier e pedir, olha, eu gostaria de fazer um MBA, isso, aquilo, a empresa vai ter bons olhos para isso e vai dividir os custos desse treinamento. Muitos a empresa paga, outros ela divide o custo desse treinamento em função da necessidade que a empresa tem e ao perceber que aquilo pode ser útil para a própria empresa. Agora, se o camarada quer fazer um curso que não tem nada a ver, que é da vida particular dele, ele vai honrar esse curso com os recursos que ele dispõe. Tem que haver um casamento entre os interesses do colaborador e os objetivos da empresa. Isso é fundamental. Então são 3 formas, ou ele faz um curso por conta própria, ou faz um curso que a gente ministra dentro da própria empresa, ou então nas próprias reuniões que a gente faz, a gente transmite conhecimentos. Em alguns momentos aflorou a Academia Vite, que era uma vez, se não me engano, por semana. Era isso? Era por semana? Por mês, uma vez por mês, um especialista vem, reúne uma série de pessoas da empresa e dá um treinamento mais rápido sobre um tema específico. Então, o que eu quero dizer é a seguinte coisa: se você não transformar sua empresa numa empresa de educação, você está morto. No fundo, é isso que eu quero dizer. Porque é tanto conhecimento que a todo instante aparece no mundo que você tem que estar atualizado, você sozinho não consegue. Então, você tem que promover esse tipo de desenvolvimento das pessoas através da aquisição do conhecimento. A sua empresa, qualquer empresa em qualquer área, tem que se transformar numa empresa de educação. E na sua opinião, né, as pessoas elas são incentivadas e a motivação que vem de dentro, né, acontece quando elas têm esse sentimento que elas estão aprendendo o tempo todo dentro da empresa? Eu acho isso fantástico. É só você perguntar para alguém que não conhecia alguma coisa e depois de um certo tempo começa a conhecer, como ela se sente poderosa. Conhecimento é sinônimo de poder. Quando a pessoa adquire um novo conhecimento, ela se empodera. E sabe como é que você nota isso? Ela começa a participar mais das reuniões, começa a dar opiniões com mais densidade. O Dunning-Kruger lá, ela começa a ter mais certeza daquilo que ela está falando, porque agora ela conhece e ela se torna mais colaborativa. Então, funciona, né? Para que você mantenha os seus funcionários motivados. É fundamental nos dias de hoje. É fundamental. Sem isso, você vai morrer. Por que antigamente talvez isso não fosse tão importante? Porque os conhecimentos eram menores, digamos assim, em relação ao que nós temos hoje, e alguém poderia, entre aspas, dominar um conjunto razoavelmente amplo de conhecimentos que fizesse que, a partir dele, tudo funcionasse. Ok? Hoje não. É tanto conhecimento, com tanta especificidade, você precisa dessas peças para fazer uma empresa funcionar, que sozinho você não consegue. Então, a melhor coisa que você pode fazer é ter um time competente.
cada um com as suas especializações e todos participando, entendendo basicamente do todo. Aí sim você consegue colocar a tua empresa para andar de uma forma mais célere e mais segura. E no caso, quando há muito conhecimento em uma única pessoa sobre o negócio, a forma como o negócio opera, e essa pessoa sai desse negócio, como é que você pensa, né, na gestão mesmo do conhecimento, né? Eu acho que você chora se você deixar isso acontecer. Se uma pessoa detém muito conhecimento, o conhecimento está só com ela, ela vai embora, você está com um problema grave. O que você tinha que ter feito? Esse conhecimento se tornar processos e esses processos serem registrados. Eu já cometi esse erro várias vezes, lá atrás. Dependia muito de uma pessoa e a pessoa, por algum motivo, saía da empresa, porque é natural, e para você reconstruir aquele conhecimento, você volta, não vou dizer que do zero, mas quase do zero. Então, conhecimento na cabeça de uma pessoa, se principalmente aquele conhecimento for fundamental para a pessoa andar, você está contando com a sorte. A pessoa pode sofrer um acidente, virar óbito, e aí o que acontece? O conhecimento foi embora. Então, o que você tem que fazer é aquele conhecimento virar um processo, esse processo ficar transcrito e ficar dentro da empresa. Se a pessoa sair, uma outra pessoa da mesma área, olhando para aqueles processos, rapidamente pode ter a condição de retomar os trabalhos, não sei se no mesmo nível, mas num nível razoável que não comprometa a sobrevivência da empresa. Esse é um risco que muita gente não mitiga, né? Porque simplesmente não acredita que possa acontecer alguma coisa, que a pessoa possa não sair ou que não possa acontecer alguma coisa. É fundamental que o coração, a espinha dorsal da empresa, ela seja da empresa, não de uma pessoa. Eu brincava no começo da Vorax, que um dos engenheiros que ajudou a desenvolver era o que detinha o conhecimento, e no começo só ele tinha esse conhecimento e a gente estava começando a empresa. Hoje ele está disseminado entre várias pessoas da empresa, foram feitos processos e tal. Mas eu brincava com ele e falava a seguinte coisa: Alberto, se você morrer, eu te mato. No sentido figurativo do termo, né? Pô, se ele morrer, acabou. O conhecimento estava na cabeça dele. O que nós fizemos mais rapidamente é colocar ao lado dele pessoas com competência, mas que ainda não tinham conhecimento, para assimilar aquele conhecimento, e hoje nós temos uma pleiade de pessoas que dominam aquilo. Se um se vai, o conhecimento permanece dentro da empresa. Por mais que, de repente, um sócio tenha tornado, o dono da empresa tenha tornado aquela pessoa um sócio, né? Porque pode ser um dos mecanismos de proteção, né? Não, você não vai sair da empresa, vira sócio aqui e tal. Mas ainda assim pode acontecer alguma coisa com a pessoa e Sem você dúvida. não vai ter ainda a solução completa, né? Você acha que uma empresa que dura 30, 40, 50, 100 anos, o conhecimento estava na cabeça de uma pessoa? Isso não foi repassado para outras pessoas? A fórmula da Coca-Cola. Não existe isso, né? Isso é um exemplo clássico. Não existe isso. O conhecimento tem que ser da empresa. O jeito de ser da empresa é isso: fazer processos, registrar esses processos. Pronto. Boa. Vamos para o nosso último bloco aqui, franqueza sem indiscrição. Bom, a gente falou da curva de conhecimento, da curva de aprendizagem, né? E na sua ótica, né? Como é que a gente pode, tendo essa consciência da curva, fazer avaliações melhores dos próprios colaboradores? Sabe aquelas avaliações, né, 360 ou, né, qualquer desempenho, avaliação de desempenho? Faz sentido, quem está nos vendo e nos escutando, né, começar a pensar em realmente determinar quem que está em cada estágio e fazer uma avaliação de forma diferente, baseada no estágio que a pessoa está? As avaliações podem ser, se forem avaliações comportamentais, né? Depende do conhecimento. Independe do conhecimento. Então aí não cabe aquela curva do conhecimento. Mas se forem avaliações técnicas da área da pessoa, cabe. Eu não vou exigir de um júnior que tenha o desempenho de um sênior. Ok? Porque as coisas se misturam muito, né? Numa avaliação de desempenho, muitas vezes, né? A pessoa não é competente, a pessoa não entrega resultados. Mistura comportamento com conhecimento, né? Eu acho que isso daí é um equívoco muito grande. O pessoal de RH, quando está bem preparado, sabe dividir essas coisas. Quer dizer, um líder, ele é líder porque, além de ter conhecimento, ele sabe aplicar esse conhecimento, ele sabe dividir as coisas com a equipe, ele sabe conduzir a equipe, ele sabe dar diretriz para as equipes deles, para a equipe dele. Então, esse é um aspecto. Então, o que você tem que fazer é entender, quando você está fazendo uma avaliação comportamental, vamos dizer lá, das habilidades emocionais, é uma avaliação cognitiva.
das habilidades mais intelectuais da pessoa. São coisas completamente diferentes. Então, das comportamentais, é uma avaliação mais genérica que independe do conhecimento. É o jeito que a pessoa se comporta, que às vezes ele não sabe liderar, às vezes ele não sabe conversar, às vezes ele não sabe delegar, às vezes ele não sabe cobrar. Então, você vai ter que investir. Uma das coisas mais difíceis para as pessoas é dizer não. Então você vai ter que investir a pessoa dessa capacidade. Por que ela tem esse bloqueio para dizer um não? Quantas pessoas não têm bloqueio numa conversa tete a tete para dizer um não? Diz um sim, se comprometendo e depois não entrega. E aí vai ser avaliado como sendo uma pessoa incompetente. O problema dela não é entregar, ela não sabia que ela não conseguiria entregar, mas por medo, dependendo das circunstâncias, ela acaba dizendo um sim quando devia dizer um não. E aí vão dizer que ela é incompetente. Simplesmente não foi criado um ambiente que ela pudesse dizer isso eu não consigo fazer no atual nível de competência que eu tenho, eu preciso da ajuda de alguém, seja lá o que for. Então, essas avaliações comportamentais, independem do conhecimento, estão mais relacionadas com a relação chefe-funcionário, líder-colaborador. Ok? Também a situação. E as cognitivas é aquela que você vai avaliar a capacidade técnica da pessoa para desempenhar uma função que você deu para ela. É isso. E tem a situação de pedido de aumento de salário, né? Que aí de um lado a pessoa vai pedir um aumento e do outro lado o líder vai avaliar, ou o superior vai avaliar se merece ou não. E muitas vezes tem os dois lados, né? O lado da avaliação técnica, cognitiva, etc. Será que essa pessoa realmente evoluiu em conhecimento a ponto dela sair de um júnior para pleno ou pleno para sênior? E tem o lado do comportamento e dos resultados que essa pessoa traz, né? O próprio líder, ele acaba fazendo essa avaliação dupla muitas vezes. É correto ele também avaliar o conhecimento da pessoa? Acho que todo mundo avalia todo mundo o tempo todo. Então existem avaliações que são feitas sem que os nomes apareçam. O líder avaliando os subordinados, o subordinado avaliando o líder e parceiros, companheiros se autoavaliando ou avaliando uns aos outros. Existem programas de avaliação nas empresas, uns mais sofisticados, outros menos sofisticados. E qualquer um desses programas são ferramentas para você ter um pouco mais de justiça. Avaliar não é fácil, Kiso. É porque geralmente a pessoa ela chega para pedir um aumento se autoavaliando. Eu acho que eu mereço um aumento. Perfeito. Isso é uma coisa complexa dentro das empresas. Por isso você tem que ter uma política de planos e carreiras que estabelece isso com antecedência. Porque é uma pirâmide. Lá no topo vai ter uma pessoa, não dá para todo mundo chegar lá, mas as pessoas querem galgar postos dentro das empresas. Então, se você tiver uma política de remuneração ou de crescimento, aqui o que a gente usa basicamente é a seguinte coisa: quando a empresa se expande e a gente precisa de novos colaboradores em algum cargo, nós vamos procurar aqui dentro. Procura primeiro internamente. Se tiver alguém que tenha aquela competência, que você percebeu que tenha competência intelectual, que tenha a competência emocional para ocupar aquele cargo, você oferece. Se a pessoa quiser, ela vai. Quando você não acha, a gente vai procurar no mercado alguém ou para integrar a equipe ou para dar uma consultoria para fazer a equipe evoluir. Esse negócio do camarada pedir aumento e outro julgar, eu acho meio esquisito. Isso tem que brotar naturalmente. Não estou dizendo que é errado, eu acho esquisito, tem que brotar naturalmente. Ele está crescendo, está ajudando a empresa a crescer. Se a empresa está crescendo, começam a aparecer oportunidades. A empresa vai olhar para o camarada e falar, pô, esse é o cara que merece estar nesta oportunidade. E essa oportunidade é um cargo mais elevado, portanto, ele acaba ganhando mais. Não há necessidade de pedir o aumento o tempo todo. Se isso estiver ocorrendo na sua empresa o tempo todo, você deve estar desalinhado em relação ao mercado. Porque a pessoa está consultando o mercado e está vendo que, porra, tem outras oportunidades mais convenientes sob o prisma financeiro. Agora, não é apenas o prisma financeiro que faz a pessoa decidir ficar aqui ou em alguma empresa ou sair. É um conjunto de coisas. Eu diria que em termos salariais, a gente já tocou nesse assunto, o salário não motiva ninguém, ele impede a desmotivação. Então, o salário que impede a desmotivação é aquele da média do mercado. O que motiva é a possibilidade de aumentar esse salário, é a possibilidade de ter um plano de carreira e, portanto, aumentar o salário, é a possibilidade dos desafios, é um plano de carreira. Até mesmo o conhecimento que ele pode adquirir no novo desafio. Novo desafio, o ambiente. Quantas vezes você não vai para um local
Eu fiz isso. Quando saí da faculdade, tinha a Gol e a Schlumberger, que eram empresas que faziam perfuração para ver se... Análise da perfuração que era feita para extrair petróleo em algum local. Pô, petróleo não dá na Avenida Paulista, dava em alto mar, dava no meio da selva, pagava 5 vezes mais que a média das outras empresas pagavam. Por quê? Porque era desafiador. Você não podia ser casado, tinha uma série de coisas, porque ele sabe que um camarada em outras condições não vai querer aquele tipo de job. Então, para atrair, o grande atrativo que eles ofereciam era um salário estupendo. Eu não quis. Aquilo não fazia parte. Pô, mas o salário é bem maior, mas não é só salário que conta. Eu ia me desenvolver naquilo ou ia ficar um especialista naquilo, trabalhando em alto mar, ou trabalhando no meio da selva? É isso que eu quero para a minha vida? Então, salário é um dos componentes. Não é, nem de longe, o maior motivador. Ele impede a desmotivação. Então, se alguém está pedindo aumento de salário, tem alguma coisa errada aí. Ou é a pessoa que tem muita competência está no lugar errado, ou que você está pagando está abaixo da média do mercado. Tem alguma coisa errada. Ou está, de alguma maneira, explorando demais funcionários. Ou explorando demais os funcionários. Teoricamente, não deveria haver uma alta frequência dos seus colaboradores ficarem pedindo aumento de salário. Não que isso seja errado por parte do colaborador, é errado por parte da empresa que não está equalizada de modo saudável para evitar que esses pedidos apareçam com frequência. Você citou sobre políticas, né, e forma como a empresa está estruturada como plano de carreira, alguma coisa nesse sentido, né? Eu vou dar um exemplo aqui do que eu fiz alguns anos atrás, na época de agência e tal, né? Porque todo o modelo de negócio da agência era baseado em contrato anual. Então, a gente fechava uma conta nova, um contrato anual. Então, todos os custos foram baseados naquilo. Eu tenho, então, essa nova conta, essa é a equipe que eu preciso ter, esse vai ser meu custo fixo para atender essa conta, essa é a minha margem, todos os cálculos. Só que no meio desse ano, antes de criar uma estrutura, um plano de carreira ou qualquer política, apareciam os pedidos, muitas vezes, de aumento ou por algum outro motivo. E, ao conceder aquilo comia totalmente a margem que a gente tinha projetado. Então, o que a gente começou a fazer? Bom, todos os anos, de alguma maneira, haverão pedidos de aumento em alguma circunstância. Então, vamos criar um período, que é o período de... Esse é o período, essa é a janela, para que todo mundo que entenda que está no seu momento de evoluir, vai poder fazer a sua requisição e vai ter aqui um comitê que vai avaliar essa requisição. E o comitê era baseado no comitê técnico e o comitê, vamos dizer, dos superiores ou dos líderes que vão olhar as outras coisas, né? Comportamento, resultados, etc. Mas a gente sempre colocava um comitê técnico para avaliar, de fato, tecnicamente aquela pessoa, se ela realmente saiu de um estágio A para um estágio B, e tinha pesos. Então, pessoas que trabalhavam junto, pessoas que não trabalhavam junto, a gente trazia muitas vezes pessoas de fora da empresa, que tecnicamente eram seniors, para poder avaliar aquela pessoa também, para que fosse um modelo bem justo, assim. Okay. Não é só chegar pedindo. De fato, tem que ter uma avaliação, e naquele momento a gente resolveu todos os problemas, porque havia essa expectativa... eu vou receber, mas não vou receber. Será que ele está pensando em mim? Será que ele não está pensando em mim? Você tinha um método, um processo conhecido por todos e... A gente quebrou, né, essa coisa de você ficar com uma expectativa frustrada que nunca se cumpre, Perfeito. Né? Porque, bom, é sempre naquela janela, então ninguém fica mais pensando naquilo o tempo todo, né? Perfeito. E parte do princípio da sua competência mesmo e do seu conhecimento de fazer acontecer. Então, isso aqui é um exemplo, né, de como que a gente pode tentar resolver essa equação, porque é um dos problemas das empresas, né? Começa a virar um câncer, né? Interno. Isso é terrível se esse tipo de coisa se propaga pela empresa. Então, crie um processo. Você criou o seu processo. Melhor, pior. Veja o processo de outras empresas, se você for muito pequeno, e veja o que serve para você. Sempre que você tiver um problema desse tipo, se a tua comunicação é honesta e aberta, você pode se sentar com algumas pessoas do teu grupo de colaboradores mais próximos e falar, como é que a gente trata essa questão? Esse é um jeito. Um outro jeito, pegar uma consultoria externa para tratar dessa questão. Eu teve uma época que eu queria entender melhor como é que eu remunerava equipes de vendas. E a gente sempre fazia, por desconhecimento, um percentual em relação ao contrato. Isso está errado.
O percentual tem que ser em relação à remuneração que a pessoa recebe. Se a pessoa recebe uma remuneração que é justa, então ela tem uma bonificação. Se atingir uma meta, mais um salário, mais 50%, mais 2 salários, em relação àquilo que é justo. E não um percentual, muitas vezes, em cima do contrato, porque vai que ela acerta a mão num contrato milionário, e a empresa, além de ter que pagar um valor muito alto, você vai desmotivar esta pessoa que vai colocar o burro na sombra. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Foi uma consultoria externa que nos mostrou como é que eu fazia um equilíbrio entre o valor do contrato e o salário da pessoa para chegar numa remuneração que fosse a mais adequada para a empresa e para a pessoa. Então, às vezes, você não tem o conhecimento necessário. Você contrata uma consultoria. Então, ou você conversa com as pessoas, ou você contrata uma consultoria, ou você tem, se você já for maior, um departamento de RH que as pessoas são especializadas em tratar dessas questões salariais das pessoas, dos colaboradores. E nessa sua experiência e jornada de conhecimento, né? Tem hack, tem atalho para acelerar o processo de conhecimento? Vou dar uma resposta cabal. Não. Não existe hack para aquisição de conhecimento. Aquisição de conhecimento é um negócio trabalhoso. Você não chegou onde você chegou com o conhecimento que você tem sobre marketing no digital, baseado em dados, na semana passada, porque você leu um livrinho. Não adianta ler o livrinho. Você tem que ler o livrinho, praticar o que está no livrinho, errar, se decepcionar, tentar de novo, errar de novo, ficar pé da vida com você, até que você acerta e você adquire o conhecimento. É uma construção, por isso que hoje a gente fala em lifelong learning, aprendizado pela vida inteira. Se você não gosta disso, você vai estacionar. Sabe por quê? Porque tem alguém que gosta e que vai fazer melhor do que você. Não tem jeito. Aquisição de conhecimento é um processo lento. Na hora que fizerem um chip, eu sonhava com isso, eu falava... Matrix, botar um capacete aqui e esse capacete vai impressionar os meus neurônios e eu vou virar médico amanhã ou tomar uma pílula do conhecimento. Quantas vezes a gente não viu essas besteiras? Tome essa pílula e você fica mais inteligente. Pelo amor de Deus, gente. A inteligência é a capacidade de resolver problemas. A pílula vai fazer você ter capacidade de resolver um problema. Foco, né? Mas não vai ficar mais inteligente. Mas de jeito nenhum. Se inteligência é a capacidade de resolver problemas, se você não tem o conhecimento, você não resolve com pílula nenhuma. Então vamos sair dessa palhaçada. O que você precisa é dedicação, é aquisição de conhecimento, é prática. Aí você vai ficando empoderado. Então a resposta para a tua pergunta é não. Disciplina, né? Acho que esse é um ponto também. Disciplina Sem de dúvida. fazer aquilo que muitas vezes você não quer fazer, mas tem que ser feito. Por exemplo, estudar todos os dias. A diferença entre os homens, ou os adultos e as crianças, os homens e os meninos, as mulheres e as meninas, é que quando você é criança, você faz o que você gosta. Quando você é adulto, você faz o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Muito bem. Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi o episódio número 25. E lembrando o seguinte, né? Todos os nossos episódios aqui a gente lança para que vocês possam criar um stories, criar algum conteúdo com algum insight que aquilo que o Namura falou. Marque o @LuizNamura no Instagram, também está no TikTok. Não está fazendo dancinha, está fazendo sucesso. Então é possível fazer sucesso no TikTok sem fazer dancinhas. Então tem que provar a tese aqui. Graças a Deus, porque se for depender da dancinha... Já estava... Ou estava muito melhor. Não veio com esse papo acima de mim, não. Então é isso, gente. Cria um conteúdo com algum insight que o Namura falou, pode marcar ele no TikTok ou no Instagram, ou mesmo no próprio YouTube, ali nos comentários, né? E a gente te manda de volta um linkzinho para que você compre o livro Yes You Can com desconto. Esse livro que está inspirando aqui todos os nossos episódios. Então a gente falou hoje da curva de conhecimento, ali dentro tem todas as teorias que a gente citou aqui dentro. Então é uma experiência complementar muito importante. E lembrando que todas as segundas-feiras, né, às 18h59, estamos com um episódio novo. Muito bem, esse foi um episódio também patrocinado e oferecido pelo Albert. É um aplicativo que vai além do cashback, é de fato dinheiro no bolso. Você pode indicar aí para os seus amigos, para os seus familiares e ganhar comissão a cada compra deles. Entre na App Store ou qualquer App Store, né, do iOS ou do Android,
coloque o código convite podcast para começar a ganhar já. Tá aqui o link na descrição, QR Code na tela. Namura, para a gente encerrar, vou citar uma frase de um autor desconhecido, né? Para que você comente aqui e feche para a gente. Através do conhecimento adquirido, compreensão e a compreensão... Peraí, acho que está escrito errado aqui. Através do conhecimento adquirido, compreensão me permite fazer com que a liberdade que os outros fazem obrigados pelo medo. Através do conhecimento adquirido, tenho a compreensão para fazer com liberdade o que os outros fazem obrigados pelo medo. Ou seja, muitas vezes você faz uma coisa obrigada por causa do medo. Eu tenho que tomar tal negócio, porque senão eu vou ter tal problema. O medo faz você tomar aquela atitude. Melhor do que ter medo como motor das suas atitudes é ter conhecimento para tomar uma atitude consciente. Então, o conhecimento faz com que você tome atitudes de forma consciente. O medo faz com que você tome talvez as mesmas atitudes ou outras, mas de forma inconsciente. Você não sabe por que você está fazendo aquilo. Então, para evitar tomar decisões baseadas no medo, o único antídoto é o conhecimento. Boa. É quase que a ideia do instinto, né? Você está agindo por instinto, mas não necessariamente isso pode te levar para o caminho bom, né? Sem dúvida. Quanto mais for baseado no seu conhecimento, na sua experiência, para que você tenha, então, a competência inconsciente, né? Que aí se tornaria talvez um instinto melhor, né? Vamos dizer assim. Eu não diria instinto, é a solidez do conhecimento que faz você ter a tranquilidade para tomar a decisão. Você não toma a decisão sem ter total certeza. Você toma a decisão com mais certeza. Uma probabilidade maior. Você está mais tranquilo com aquela decisão que você está tomando. Então, gente, conhecimento é a fonte que permite você viver com liberdade. É isso. Muito bem. Esse foi o episódio número 25. Então, se você gostou, dá aí o seu joinha, assina o canal, comenta aqui pra gente evoluir aqui o nosso conhecimento também, porque com feedback a gente aprende, né? E boa parte do conhecimento vem daquilo que vocês comentam e daquilo que vocês nos colocam aqui. Muito bem, Namura. Esse foi o episódio 25 e até a próxima. Valeu!